outras mulheres, né, relatavam que tinham muitos problemas durante o ciclo menstrual. A pré-menstruação muito intensa, em uma TPM muito forte, depois vinha a menstruação, dor de cabeça, enxaqueca, muitas cólicas, enfim. E a gente já falou, né, no nosso curso, que o nosso corpo ele tem uma inteligência, né, que a gente precisa aprender a decifrar esses sinais do nosso corpo, que todo sintoma é sinal, né, de que alguma coisa é um alerta e de que alguma coisa dentro de nós não está certo, que estamos em algum desequilíbrio, né, seja ele emocional, de pensamentos, de imaginação, né, enfim, alguma coisa dentro de nós não está correta, né? E aí quando elas param para se observar e a ouvir, normalmente essas mulheres que tinham essas queixas eram mulheres super atarefadas, né, com muita pressão profissional, familiar, muita coisa, muita responsabilidade nos seus ombros, né? Sem tempo para si mesma, sem tempo para parar, para se olhar, para relaxar. Então o corpo, o que que ele faz? Ele te obriga a parar, né? Vem uma enxaqueca aí, enlouquecida, né? A pessoa fica fora, não tem o que fazer a não ser deitar e ficar no escuro, né? Não falar com ninguém, não ver ninguém, ficar ali quietinho no escuro é a única maneira de parar, de passar, né? E essa é a maneira que o corpo acha de fazer tu parar, porque esse é um momento interno, é um momento de reflexão, é um momento de renovação. E se tu tá ali vivenciando isso com trocentos mil fazeres, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, em tudo fora, menos para dentro, teu corpo vai te obrigar a parar. Seja por cólica, por dores, por fluxo intenso, né? Por um fluxo aí que dura aí 7, 10 dias. Então essas disfunções todas, Karen, é o nosso corpo dizendo, para, e te observa. Tu não tá te dando tempo. E é da nossa natureza cíclica ter dois momentos, né, de introspecção, que é a nossa pré-menstruação e a nossa menstruação, que são momentos que nós precisamos parar, nós precisamos de alguma forma. Ah, mas eu trabalho e não tenho tempo. Então, tu chega em casa, a primeira coisa que tu vai fazer é te dar tempo. É tomar um banho, é relaxar e é ficar quietinho contigo aí, nem que seja 15, 20 minutos. Tu vai aos poucos construindo esse tempo para ti. Tu vai aos poucos colocando esse teu sagrado, esse teu acolhimento de ti. Tu tem que te acolher, tu tem que te amar. Tu tem que descobrir a magia da tua ciclicidade e entender que quando tu te permite a isso, né, o teu corpo não tem mais por que ficar gritando esses sintomas todos, pedindo para ti, pelo amor de Deus, para. Tu parou, ok, ele entendeu. As tuas glândulas entenderam. Os teus hormônios voltam a funcionar normalmente. Então, muito da nossa cura vem dessa auto-observação, vem desse olhar, esse olhar acolhedor a quem somos, aos nossos ciclos, aceitando a nossa natureza interna e não brigando com ela, né? Muitas mulheres tomam contraceptivos direto para não menstruar, porque tem períodos de menstruação difícil. Eu não estou julgando e não cabe a mim, tá? Isso cada uma sabe como fazer. Mas na grande maioria dos casos que eu vi era justamente essa briga interna, né, de não aceitação dos seus ciclos. É um incômodo menstruar, é um incômodo sentir a pré-menstruação. A pré-menstruação, lembrando, né, o nosso subconsciente aí vindo à tona. Então são coisas que eu não quero ver, coisas que eu não quero saber. Então eu prefiro não menstruar. E aí nós vamos ver que de repente essas pessoas têm problemas de relacionamento, têm problemas de entrega, têm problemas de aceitação. E eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Eu estou dizendo que algumas mulheres com as quais eu tive contato direto como terapeuta, tá? Apresentavam esses quadros, ok? E não estou aqui julgando ninguém. Cada mulher sabe de si. Eu estou dando exemplos. Se isso serve, né, de alguma forma de alerta, que bom, né? Se não é o caso, beleza, tá tudo certo, sempre tá tudo certo, ok? Então, o curso Magia Luminar são ferramentas, os atendimentos individuais, né, que eu faço aí online, enfim, dentro da visão do Sagrado Feminino da ginecologia natural, também são ferramentas. É uma forma da gente ter, né, das pessoas terem com quem compartilhar suas observações, de repente uma indicação de um chá, de uma limpeza uterina, um acompanhamento desse processo, como é que as coisas estão se desenvolvendo, enfim. Algumas mulheres se sentem inseguras nesse processo de início, né, depois vão aí adquirindo confiança e seguem sozinha, porque a ideia é a autonomia, não é a dependência do terapeuta,
né? Não é criar dependência de alguém em relação a mim, muito pelo contrário, mas fornecer as ferramentas necessárias para que essa mulher possa voar sozinha, possa aprender de si, né? E se colocar dentro do seu lugar de poder. E esse lugar de poder é dentro. E muitas vezes a gente precisa, sim, precisa de uma terapia, precisa de uma mão, precisa de alguém que enxergue, né, que já esteja nesse caminho há um tempo, que enxergue um pouquinho além, que possa nos sinalizar algumas coisas, enfim, e nos ajudar dentro desse processo. Então esse é o intuito das terapias, é nos ajudar dentro de um processo no qual nós já estamos buscando alguma cura, né? Não é a mágica. Tipo, eu vou lá, a mulher vai me receitar um chá, uma vaporização, eu vou fazer, os meus problemas vão sumir. Não, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida e assumir a colheita, né, daquilo que nós plantamos energeticamente e emocionalmente, enfim, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque isso já está acontecendo, né, gente? A gente já está colhendo tudo que a gente plantou, só que a gente não sabe direito como é que fez isso. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, então, esse autoconhecimento, que a gente vai trabalhando dentro do sagrado feminino, então a gente vai assumindo esse controle, porque a gente começa a ter realmente a consciência do que nós estamos plantando, do que nós almejamos para o nosso futuro, de quem queremos ser, né? Então a gente vai colher as consequências dessas nossas escolhas de forma consciente. Até aqui a gente tem plantado tudo de forma inconsciente dentro de toda essa carga aí, né? De toda essa bagagem, né? Vamos trocar a palavra carga por bagagem, né? Essa bagagem ancestral, que não é um peso, é uma benção. Ok? Então os benefícios são inúmeros, incontáveis, né? E é a gente encontrar o nosso lugar. E quando estamos no nosso lugar, nós não temos a ideia de competição e nem medo, né, de que alguém venha tomar o nosso lugar. A gente entende, né, que nós já estamos no nosso lugar, que é dentro de nós. Nós já temos tudo que precisamos, que é nós mesmos. E é uma linda jornada e uma desafiadora jornada, essa de entrar para dentro e se olhar. E se olhar com carinho, com aceitação, com acolhimento, entendendo que estamos e somos seres em construção, em eterna construção. Não existe um pódio de chegada. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Vamos falar um pouquinho sobre os rituais, né, com o sangue menstrual, a importância do sangue menstrual, trazendo um pouquinho aí desses elementos, né, entendendo que nem sempre na história da humanidade a menstruação foi vista como algo horrível, como algo incômodo, como uma impureza. Nas sociedades antigas, as mulheres tinham as tendas vermelhas, tinham as tendas, né, os diferentes locais de refúgio durante a sua menstruação, não porque elas estavam impuras ou impróprias para o convívio com as pessoas limpinhas, não, é porque era o momento delas de recolhimento, era um momento mágico, era um momento de ir sangrar na natureza, de sentar numa pedra no rio e deixar o seu sangue escorrer, de se conectar a tudo que existia, de fazer essa ligação com a Mãe Terra, de agradecer a essa Mãe Terra, né, e se conectar com tudo que existe. É um momento mágico, um momento forte, um momento de poder. E essas mulheres antigas se recolhiam justamente para isso, para poder viver os seus ciclos em paz, né, se dar esse tempo, e não porque estavam impuras. E aí nós temos algumas distorções, né, desses ciclos e interpretações a partir então aí das religiões monoteístas que vão tirar a mulher, né, do papel da criação. A mulher é o único ser que tem útero que gera vida, mas ela não participa mais da criação. O mundo todo ele é criado por um Deus varão que não precisa de uma mulher, né, não precisa da sua parte yin, não precisa do feminino, e as mulheres então passam a ser um subproduto do homem, né? Dentro da mitologia católica, as mulheres são criadas a partir da costela de Adão, então nem do mesmo barro mais ela é criada, né? Ela passa a ser um subproduto do homem, né? E tudo isso foram artimanhas históricas, né? Artimanhas de uma época histórica muito dura,
onde as mulheres foram muito perseguidas por serem exatamente o que são, mulheres. E aí sim, aí então o sangue ele passa a ser o símbolo de impureza, a menstruação passa a ser símbolo que a mulher não podia tocar as pessoas, as mulheres não podiam estar junto porque estavam no seu período de impureza e não mais no seu período de recolhimento. Então aquilo que era super valorizado em algumas culturas foi totalmente abafado e negligenciado em outras. E nós carregamos essas memórias em nós. Então, muitas vezes, esse período ainda é um processo difícil de aceitação, ainda mais dentro desse período contemporâneo, onde as mulheres estão aí cada vez mais, né, se qualificando profissionalmente, e dentro dessa ideia linear, patriarcal, não existe espaço para os nossos ciclos. E aí o que acontece, né? Uma mulher, se ela vai faltar ao serviço porque está menstruada, meu Deus, é um absurdo. Ela não pode, então as mulheres acabam ganhando menos, tendo menos oportunidade porque é engravida, porque menstrua, porque tem filho pequeno para cuidar, né? Como se os próprios homens que dão serviço para essas mulheres, né, os donos dos modos de produção, não tivessem sido paridos por alguma mulher ou cuidado por alguma mulher. Dizem que metade da população são as mulheres e a outra metade são os filhos delas. Então a gente precisa, essa nossa sociedade, essa nossa cultura, ela ainda é difícil as mudanças são vagarosas, é difícil para as pessoas entenderem as diferenças entre os sexos e entender as diferenças das questões biológicas, das questões cíclicas da mulher. Um homem, ele é linear, né? Então ele exige que todos os seus funcionários sejam lineares, ele não tem essa percepção da questão cíclica da mulher. E aí muitas mulheres, justamente porque o mercado de trabalho é muito competitivo, porque elas têm que provar 2 vezes o seu valor a mais, né? Que elas têm que estar ali sempre. Isso passa a ser também um incômodo. Isso também passa a ser, poxa, isso não é bem visto, isso não é legal, isso me deixa mal, eu não consigo trabalhar. Como assim eu vou ficar recolhida? Eu tenho coisas para fazer, eu não posso me dar esse tempo, eu não posso me dar o luxo de ter esse tempo. Mas isso é dentro dessa visão linear, patriarcal, e isso vai nos afastando de quem nós realmente somos. E aí vem essas ideias de competição, de briga, de ciúmes, de inveja, de raiva, Tudo aí por quê? Porque nós não estamos no nosso lugar. Nós não estamos dentro da nossa ciclicidade, trabalhando com a nossa ciclicidade. Então isso acaba acontecendo. E o sangue menstrual, então, passa a ser visto como um incômodo. A menstruação passa a ser visto como um incômodo, porque ela nos impede, entre aspas, enquanto que o nosso poder todo está ali. E aí um dos rituais, então, que tem várias coisas que a gente pode fazer, em termos de rituais com o nosso sangue, mas um deles, e o mais conhecido, é plantar a nossa lua, entendendo que todo ritual menos é mais. Nós não precisamos de grandes quantidades do nosso sangue menstrual. Nós precisamos um pouquinho de sangue menstrual e muita água. Por quê? O sangue, quando ele é colocado diretamente na terra, ele demora muito tempo para ser absorvido. E ali, o sangue é um elemento vivo. Tanto que todos os rituais de magia africana, enfim, que tem o corte animal, o que usam os animais, eles usam o sangue do animal, porque o sangue é vitalidade, o sangue é força. Então, quando a gente vai fazer um ritual com o nosso sangue, a gente tem que ter essa percepção de que é a nossa vitalidade, que é o nosso sangue, que é a nossa força. E igualmente colocar ele no lixo, dentro de um absorvente que vai demorar séculos para se desmanchar, e ainda vai se desmanchar na natureza, poluindo essa natureza. Então é melhor a gente usar algum absorvente natural, algum absorvente de tecido, usar alguns elementos muito mais naturais, saudáveis, enfim, Tem a questão do coletor menstrual, tem os absorventes, que são naturais, que são de pano, que são de tecido, enfim. E ali tu vai coletar um pouquinho do teu sangue, um pouquinho. E aí tu vai escolher um lugar para te plantar essa tua lua. Obviamente, esse lugar ele tem que ser um lugar bom, energeticamente bom, tá? Tu tá fazendo uma conexão. Então, tu pode escolher um vasinho
de folha, uma folhagem que tu curte, que tu tem em casa, que tu gosta, porque se tu tem o teu altar, né, tu vai ter ali o lugar do elemento terra, então provavelmente tu vai ter alguma folhagem, alguma flor, alguma coisa que represente esse elemento ali, então tu vai plantar a tua lua ali. Então é um pouquinho de sangue com bastante água. Esse sangue ele tem que estar bem diluído na água para ele ser absorvido pela terra, tá? Isso faz parte do ritual. Só o sangue direto, só se for direto na natureza, tá? Numa cachoeira, te libera, deixa teu sangue, né, correr, tá no mar, libera, porque a água vai diluir, a água vai fluir, vai deixar o sangue fluido, né? Mas se for direto na terra, sempre usa água. Vamos ter só esse cuidado, tá? E é um ritual, então todo ritual pressupõe presença, né? Que estejamos presentes ali. E tu vai ofertar então esse teu sangue com água para a Grande Mãe Terra, refazendo as conexões com as ancestrais, com essas mulheres lá da antiguidade, né? Porque em algum momento existe uma ancestral nossa que viveu lá, né? Seja no Egito, na Índia, na China, antiga, atrás, né? Tem alguém que viveu lá nessas sociedades, tem alguém que viveu nas tribos andinas, né? Tem alguém que tem esse conhecimento desse poder. Então a gente vai usar esse pouquinho de sangue, com muita água, né, para plantar a nossa lua, regar as nossas plantas, regar as nossas ervas, né, e entregar, oferecer esse nosso sangue à Mãe Terra, refazendo a conexão então com as nossas ancestrais. E aí cada uma faz o seu jeito, né? Não tem um protocolo, você deve fazer assim, seguir isso, é do coração. Deixa o coração falar, sente a conexão, deixa fluir, né? Só esteja presente, não faça isso como um ato automático. Vou ali, pego o sangue, eu trago, despejo na terra e tá ok, fiz, plantei minha lua. Não, é um ritual, né? E menos sempre é mais, tá? Então não existe, assim, um perigo enorme de fazer isso. O único perigo real é tu plantar direto o teu sangue na terra, por quê? É um elemento vivo, é um elemento energético. Se ele tiver só o sangue, ele vai demorar para ser absorvido pela terra. E nesse tempo que ele demora, ele pode atrair seres vampirescos ou seres que vão se alimentar desse sangue, que tem ali o teu código, né, genético, enfim, que não são agradáveis e que não é o que tu quer com o ritual, tu quer fazer a conexão com a terra. Então esse é o único cuidado que se deve ter, tá? Nos materiais de vocês tem a apostila dessa aula ali, tem também ali eu falo mais detalhadamente como fazer esse processo e como sempre, dúvidas, questionamentos, sempre entrem em contato. Espero que esse mini curso tenha sido de auxílio, né, às perguntas e anseios de vocês. Espero que de alguma forma vocês eu tenha contribuído, né, para que vocês possam seguir esse caminho aí com mais amor, com mais alegria, com mais leveza, né, e que se tornem, né, as mulheres de poder que são, né, e que entendam que vocês já têm tudo que vocês precisam, que é você mesmo.